E os boatos sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro só aumentam. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações importantes sobre o tema e fala também sobre o Palmeiras que bateu o martelo a respeito da busca por goleiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que bateu o martelo em relação a goleiro. Tenho contado para vocês sobre a busca alviverde no mercado por um goleiro. O nome do sonho seria o do Léo Jardim, que pertence ao Vasco, mas também já disse para vocês que a tendência é que o Léo tenha automaticamente seu contrato renovado no Vasco. Se ele disputar pelo menos 50% das partidas oficiais do clube, o vínculo é prorrogado por mais um ano. Dessa maneira, o Palmeiras não vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato como o Léo Jardim, como tinha interesse. Outro nome que surgiu recentemente na pauta alviverde, Gabriel Grando. E a ideia do Palmeiras em relação ao Grando era contratá-lo agora do Grêmio para repor a saída do Marcelo Lomba, que tem proposta oficial para jogar no Fluminense. Mas, diante da dificuldade em contratar o Grando do Grêmio e com a convicção de que não se trata de um goleiro extremamente pronto, o Palmeiras decidiu cancelar o negócio do Lomba com o Fluminense e acabou com qualquer tratativa em relação ao Grêmio pelo Gabriel Grando. Dessa maneira, o Palmeiras terminará a temporada com Everton como titular e Marcelo Lomba como reserva, mesmo levando em consideração que um tem 37 anos de idade, o Everton, e o outro tem 38, ambos fazendo aniversário no mês de dezembro. Para a próxima temporada, aí sim, o Palmeiras abre buscas para um outro goleiro. A ideia é ter alguém que possa começar a rejuvenescer essa posição, pensando na sucessão do Everton. Só para completar, registrar uma curiosidade envolvendo o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Brasileirão marcado por poucas vitórias de visitantes. Foram apenas 13 vitórias de times fora de casa nos 90 jogos disputados. E desses 13, 5 vitórias foram do Palmeiras, 5 jogos e 5 triunfos na condição de visitante. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento e é líder do campeonato hoje, com uma vantagem de 4 pontos em relação ao vice-líder, graças basicamente a esse desempenho espetacular longe da sua casa. Para falar sobre Cristiano Ronaldo e toda a verdade envolvendo o centroavante e maior artilheiro do futebol mundial na atividade. Cada dia surge um novo boato relacionado a Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Só para lembrar, o primeiro a tratar sobre o assunto foi um portal americano, na versão espanhola, chamado Telemundo Deportes. Na oportunidade, ele citava que o Cristiano Ronaldo estava na mira do Palmeiras, do Al Hilal e também do Chelsea, e que não ficaria no Al Nassr. Durante o final de semana foi a vez do jornal Marca da Espanha afirmar que tem clube brasileiro negociando com o Cristiano Ronaldo. Quero te contar o que há de verdade por trás dessa história. A primeira das coisas, Cristiano Ronaldo de fato pode assinar pré-contrato com quem bem entender. O vínculo dele com o Al Nassr se encerra em 30 de junho e não houve a renovação do contrato. Dessa maneira, ele pode escolher para onde quer jogar, basta se acertar e assinar esse pré-contrato para que ele vire atleta de um novo clube a partir de 1º de julho. Nicola, então pode ser que ele venha ao Brasil? Eu não acredito. Hoje, Cristiano Ronaldo recebe no Al Nassr 105 milhões de reais por mês. A proposta de renovação garantiria a manutenção desse salário, além de uma série de outros benefícios, como, por exemplo, ganhar 5% das ações do Al Nassr, um dos clubes mais importantes da Arábia Saudita. Qual a lógica de Cristiano Ronaldo abrir mão de um caminhão de dinheiro para vir jogar no futebol brasileiro, cuja visibilidade pro mundo é muito pequena? Ah, Nicola, mas tem o Super Mundial de Clubes. Beleza. Se o Cristiano Ronaldo deixar o Al Nassr, vai ser porque ele não tem conseguido conquistar títulos nas últimas temporadas. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai ter mais chance de ganhar o título do Super Mundial jogando por um clube brasileiro ou por qualquer clube europeu? Porque eu estou muito cético em relação às chances de os times brasileiros ganharem esse Super Mundial, mesmo com a presença do Cristiano Ronaldo. A especulação mais recente dá conta de que o CR7 estaria perto de virar reforço ou teria negociações com o Botafogo. Chequei com 2 fontes botafoguenses, ambas não quiseram entrar em detalhes, mas demonstraram bem pouca expectativa em relação ao tema, até por causa das cifras. Também conversei com um brasileiro que trabalha com a família do Cristiano Ronaldo. E a declaração dele, abre aspas, no Brasil seria muito difícil. Acho que, se não ficar no Al Nassr, ele vai para os Estados Unidos ou para a Europa, foi o que disse uma pessoa que trabalha com a família do Cristiano Ronaldo e é brasileiro. Diante disso, se você, torcedor de Palmeiras, Botafogo, Flamengo ou Fluminense, os 4 clubes brasileiros que disputam o Mundial, você tem todo o direito de ter esperança.
mas o otimismo já me parece exagerado. Uma alternativa bem viável para o CR7 seria de continuar na Arábia Saudita para jogar no Al Hilal, o clube mais rico de lá, que tem como dono o fundo soberano, assim como o Al Nassr. E aí seria a oportunidade, inclusive, de o CR7 disputar o Super Mundial de Clubes entre junho e julho. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? O Rafael Veiga pode pintar no Cruzeiro depois do Mundial. Abraços. Deixa eu só dar uma conferida. Engasguei. No número de jogos do Veiga. Engasguei que eu vi uma cena meio estranha lá na cozinha. O Veiga tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Porque só para vocês entenderem, o Palmeiras fez proposta pelo Brian Rodrigues. Deixa eu explicar essa história. Na sexta-feira da semana passada, um jornalista uruguaio afirmou que o empresário dele estava no Brasil para tentar um acerto com o Palmeiras. E o Palmeiras desmentiu a informação. O que está rolando? O Hugo Cajuda, que é empresário do Abel Ferreira, está no Brasil e tentando desenrolar essa história. Hoje, a possibilidade de o Brian Rodrigues virar reforço do Palmeiras passa mais por uma vontade do Hugo Cajuda do que do Palmeiras e do Abel. E a estratégia do Hugo está estabelecida, ele quer convencer o Abel de que o Brian seria um bom reforço para que o Abel convença o Palmeiras a fazer negócio. Nicola, mas o que o Hugo Cajuda ganharia com isso? Ganharia a comissão, ganharia a intermediação. Não é dono do jogador, mas ele seria o intermediário do negócio. O Hugo Cajuda, que esteve também recentemente no Corinthians, para conversar com dirigentes em busca de necessidades do timão, e também tenta fechar acordo com o Paulo Pitombeira para contratação de reforços. O Hugo é empresário do Leonardo Jardim. E Pitombeira e Hugo Cajuda têm uma relação muito forte de parceria por conta de jogadores que eles levam lá para o Catar, para o mundo árabe. E eles estão tentando, até diante das necessidades do Cruzeiro do Léo Jardim, fazer algum tipo de negócio, tá bom? Sobre o Veiga, até fui pesquisar, o Veiga tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Ele ficou no banco de reservas, não foi utilizado numa vitória por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino. Se tivesse 6 jogos e não tivesse entrado, a gente poderia levantar alguma suspeita de que o Palmeiras tem planos de negociá-lo e tal, mas não parece ser o caso. A impressão que se tem desde que o Veiga voltou de lesão, ele havia se machucado depois de um jogo contra o Cerro Porteño, é de que ele não conseguiu convencer o Abel de que ele merece ser titular. Ou melhor, às vezes de que ele merece mais minutos. Só para lembrar, antes desse jogo em que ele não entrou em campo, o Veiga havia jogado só poucos minutos contra. Foram 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e 7 minutos contra o Cerro Porteño, tá? É alguém que tem jogado muito menos do que normalmente, 20 partidas na atual temporada, 2 gols e 6 assistências. E qual a notícia sobre CR7? Coisa de 20 dias atrás, uma página americana, na versão espanhola, afirmou que o CR7 poderia não renovar com o Al Nassr para disputar o Super Mundial de Clubes por um outro clube. Entre as possibilidades, a do Palmeiras, tá? O Al Hilal também estaria na parada, enfim. A informação, deixa até Telemundo Deportes, página de notícia americana em língua espanhola, afirmou que o Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr. Ao fundo é o Matheus falando bem alto, espero que não esteja atrapalhando muito. Mas Al Hilal, Chelsea e Palmeiras seriam os interessados para a disputa do Super Mundial. Nesse final de semana, o Marca da Espanha afirmou que o Cristiano Ronaldo negocia com um clube brasileiro para a disputa do Super Mundial. Se é para a disputa do Super Mundial, só poderia ser ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Botafogo, ou Fluminense. Perguntaram para o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, se era o Botafogo. Ele disse que essa resposta precisa ser feita para o Textor, mas que o Natal é só em dezembro. O Palmeiras assegura que não tem negociação com o Cristiano Ronaldo. E o José Boto, em tom de brincadeira, chegou a dizer, algum tempo atrás, para jornalistas, que adoraria ter o Cristiano Ronaldo, mas até aí ninguém teve qualquer outra informação a respeito. Eu acho muita maluquice, até porque o CR7 tem portas abertas em, 25, 28 dos 32 clubes que vão jogar o Super Mundial de Clubes. Por que ele escolheria um clube brasileiro? O João Vitor quer saber se é verdade que o Palmeiras mandou mesmo proposta ao Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa nas últimas horas sobre o tema. O futebol precisa do Cristiano Ronaldo.
Duas possibilidades, Palmeiras ou Al Hilal. Tem muita gente falando de Al Hilal, tá? Que o Al Hilal é o favorito. Enfim, eu não boto fé nenhuma nessa história. Após rumores, estão dizendo que o Cristiano Ronaldo passou a começar a seguir o Palmeiras. Deixa eu ver se isso tem algum fundo de verdade, né? Seria a maior maluquice do mundo, cara. Deixa eu ver. Cristiano Ronaldo. Vamos ver nas pessoas que ele segue. Ele segue 603 pessoas e contas, né? Palmeiras. Não tem Palmeiras. Não segue Palmeiras. Vamos ver se ele segue o Flamengo. Não segue o Flamengo. Vamos ver se ele segue o Botafogo. Não segue o Botafogo. Vamos ver se ele segue o Fluminense. Não segue o Fluminense. Acabei de receber uma resposta aqui, ó. A reportagem da Piauí, que falava do Gilmar Mendes com a CBF, foi o motivo da queda. O Gilmar Mendes não gostou e tirou o Edinaldo, e entrou o amigo do Flávio Dino. Eu acho, Átila, que você tem ótimos pontos nessa sua afirmação aí, tá? E o Gilmar Mendes é o ministro do STF. E a gente tem percebido que os ministros do STF têm muitos poderes no Brasil. Eu acho até que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que o Lula. O Gilmar Mendes está se mostrando, para mim, o mais poderoso do futebol brasileiro. Era ele quem bancava o Edinaldo, depois da publicação da matéria da Piauí, que revelou numa associação entre Gilmar Mendes e a CBF, no caso com o Edinaldo, por conta da CBF Academy. Só para vocês entenderem, o Gilmar é sócio de um instituto. Esse instituto virou parceiro da CBF na CBF Academy. Isso repercutiu muito mal para o Gilmar Mendes. E aí, o que se escuta entre presidentes de clubes é que, diante dessa notícia, o Gilmar decidiu acabar com a brincadeira do Edinaldo. E aí, a curiosidade vem agora. Vai haver no dia 28, ou haveria no dia 28, uma decisão final do STF, né? O Edinaldo chegou a recorrer em 2 vezes da decisão da última quinta-feira do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendia o Edinaldo como presidente. O Edinaldo desistiu desses 2 pedidos, desistiu de aguardar pelo STF, numa clara demonstração de que ele já entendeu que o ciclo dele acabou, ou melhor, que já acabaram com o ciclo dele. Então é isso, na família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Valeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Segue aí a gente. Valeu? Tchau, tchau. Vamos que vamos.